Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ângelus, sou autista suporte 1. Minha mãe é a dona do canal Pedagogics. Hoje, vamos desvendar um dos maiores mistérios da psicologia e da educação. Como nós aprendemos a nos comportar. Se você é estudante de pedagogia, psicologia ou um professor buscando entender melhor seus alunos, este vídeo é para você. Vamos mergulhar de cabeça nas teorias comportamentalistas, de uma forma simples e direta. Fiquem ligados! Para começar, o que é o behaviorismo, ou comportamentalismo? Imagine que a nossa mente é como uma caixa preta. Os primeiros behavioristas, como John B. Watson, diziam que não podíamos ver o que acontece lá dentro, como pensamentos e emoções. Então, o que podemos estudar? O comportamento observável, ou seja, as ações que podemos ver e medir. Para eles, o ambiente é o grande escultor do nosso comportamento. Tudo o que fazemos é uma resposta a um estímulo que recebemos do mundo, ao nosso redor. Parece simples, né? Mas a mágica está em como essa conexão entre estímulo e resposta é formada. Vamos falar agora de um nome que você provavelmente já ouviu. Ivan Pavlov. Não, ele não era psicólogo. Era um fisiologista russo, estudando a digestão de cães. E por acidente, ele fez uma das descobertas mais importantes para a psicologia. Pavlov percebeu que seus cães começavam a salivar antes mesmo de verem a comida. Eles salivavam ao som dos passos do assistente que os alimentava. Intrigado, ele começou a tocar uma sineta toda vez que ia dar comida aos cães. O que aconteceu? Depois de um tempo, só o som da sineta já era suficiente para fazer os cães salivarem, mesmo sem comida por perto. Esse fenômeno ficou conhecido como condicionamento clássico ou respondente. Vamos decifrar isso. A comida é um estímulo não condicionado, porque o cão naturalmente saliva por ela. A salivação é a resposta não condicionada. A sineta, no início, era um estímulo neutro, não causava nada, mas, ao associar a sineta com a comida repetidamente, a sineta se tornou um estímulo condicionado, e a salivação, ao ouvi-la, se tornou uma resposta condicionada. O cão aprendeu a associar os dois estímulos. Você pode estar se perguntando, ok, mas e nós, humanos? Pense em como reagimos a certos sons ou cheiros. O cheiro de bolo no forno te lembra a casa da sua avó e te dá uma sensação de conforto. Ou o som da broca do dentista te causa um arrepio. Isso é o condicionamento clássico em ação. Na sala de aula, isso também acontece. Se um aluno vive experiências negativas, em aulas de matemática, como ansiedade ou frustração, ele pode começar a sentir-se mal só de ouvir a palavra matemática. A matéria se torna um estímulo condicionado para o desconforto. Como professores, nosso desafio é criar associações positivas, tornando a sala de aula um ambiente de estímulos agradáveis e seguros. Mas a história não para por aí. Entra em cena Boris Frederick Skinner, ou simplesmente B.F. Skinner, um dos psicólogos mais influentes do século XX. Ele achava que o condicionamento de Pavlov era um pouco limitado. Afinal, não somos apenas seres passivos que reagem a estímulos. Nós agimos no mundo, operamos sobre o ambiente para conseguir o que queremos. E é aí que surge o conceito de condicionamento operante. A ideia central de Skinner é que o comportamento é moldado pelas suas consequências. Se uma ação nossa é seguida por uma consequência agradável, a probabilidade de repetirmos essa ação no futuro aumenta. Se a consequência for desagradável, a probabilidade diminui. Simples assim. Skinner chamou essas consequências de reforços e punições. Vamos entender cada um deles, porque aqui muita gente se confunde. O reforço, seja ele qual for,
sempre aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer de novo. Temos o reforço positivo, que é quando adicionamos algo bom. Por exemplo, um aluno faz a lição de casa e recebe um elogio do professor na frente da turma. O elogio é um reforço positivo que o incentiva a continuar fazendo a lição. Já o reforço negativo não é um castigo. Pelo contrário, ele também aumenta a frequência de um comportamento, mas através da retirada de algo ruim. Imagine que você está com dor de cabeça. Você toma um remédio e a dor passa. A retirada da dor reforça o comportamento de tomar o remédio da próxima vez que tiver dor de cabeça. Na sala de aula, um exemplo seria: um professor diz que os alunos que terminarem a atividade mais cedo estarão dispensados de fazer a lição de casa. A retirada da tarefa desagradável, lição de casa, reforça o comportamento de terminar a atividade rapidamente. Viram a diferença? Positivo adiciona algo bom. Negativo retira algo ruim. E resultado final é o mesmo. O comportamento se fortalece. Agora, vamos para o outro lado da moeda, a punição. A punição, ao contrário do reforço, sempre diminui a probabilidade de um comportamento se repetir. Temos a punição positiva, que é quando adicionamos algo desagradável. Por exemplo, um aluno se comporta mal e o professor lhe dá uma tarefa extra. A tarefa extra é uma punição que visa diminuir o mau comportamento. E temos a punição negativa, que é quando retiramos algo agradável. Por exemplo, dois irmãos estão brigando por um videogame. A mãe vai lá e tira o videogame deles por 1 hora. A retirada do privilégio, o videogame, é uma punição negativa para diminuir o comportamento de brigar. Skinner, no entanto, era um grande crítico do uso da punição, especialmente no ambiente escolar. Por quê? Porque a punição ensina o que não fazer, mas não ensina o que fazer no lugar. Além disso, ela pode gerar medo, ansiedade e raiva, prejudicando a relação entre professor e aluno. Em vez de punir o erro, Skinner defendia o reforço do comportamento correto. Em vez de gritar com o aluno que conversa, que tal elogiar o aluno que está quieto e prestando atenção? Isso mostra para a turma qual é o comportamento esperado e o reforça positivamente. Outro conceito importante de Skinner é a modelagem. Ninguém nasce sabendo escrever uma redação perfeita ou resolver uma equação complexa. Nós aprendemos por aproximações sucessivas. A modelagem é o processo de reforçar pequenos passos que levam ao comportamento final desejado. Um professor de alfabetização não espera que a criança escreva uma frase completa no primeiro dia. Primeiro, ele reforça o ato de segurar o lápis corretamente. Depois, reforça o traçado das primeiras letras. Depois, a junção das letras em sílabas. Cada passo na direção certa é reforçado, até que o comportamento complexo seja alcançado. É como construir uma escada, degrau por degrau. Então, qual a grande lição do behaviorismo para a educação? A principal é que o ambiente da sala de aula é extremamente poderoso. O professor não é apenas um transmissor de conteúdo. Ele é um arquiteto de ambientes de aprendizagem. Ao organizar o espaço, as tarefas e, principalmente, as consequências dos comportamentos dos alunos, o professor pode moldar ativamente a aprendizagem e a conduta. Utilizar reforços positivos, como elogios específicos, reconhecimento e pequenas recompensas, pode criar um ciclo virtuoso de motivação e engajamento. Claro, o behaviorismo também recebeu muitas críticas. A principal delas é que ele ignora os processos mentais internos, como a cognição, a criatividade e a motivação intrínseca. A psicologia cognitiva, que veio depois, focou justamente nessa caixa preta que os behavioristas deixaram de lado. Hoje, entendemos que a aprendizagem é um processo muito mais complexo, que envolve tanto o ambiente
quanto os nossos pensamentos e emoções. No entanto, as contribuições do comportamentalismo são inegáveis e muito práticas. Técnicas baseadas no condicionamento operante são usadas até hoje, com grande sucesso em terapias, como no tratamento de fobias e no trabalho com crianças no espectro autista. Através da análise do comportamento aplicada, ou ABE, na sala de aula, entender de reforço e punição nos dá ferramentas concretas para manejar a turma e incentivar a aprendizagem. Então, para resumir, o comportamentalismo nos mostra que o comportamento é aprendido através da interação com o ambiente. Pavlov nos ensinou sobre a associação de estímulos no condicionamento clássico. Skinner expandiu essa ideia com o condicionamento operante, mostrando que as consequências das nossas ações, reforços e punições, são o que moldam o que fazemos. Para nós, educadores e futuros psicólogos, isso significa que temos um poder imenso para criar ambientes que promovam comportamentos positivos e uma aprendizagem eficaz. Espero que esta explicação tenha clareado as ideias sobre as teorias comportamentalistas. É um assunto fascinante e fundamental para quem trabalha com desenvolvimento humano. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou do vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões de temas. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!